Reaberta a sessão, devolvo a palavra. Por favor. Voltamos a transmitir. Está ligado o microfone da deputada, por favor? Se Vossa Excelência conceder a parte, eu ligo o microfone. Desculpa, está dando a parte. Então, tá dando. Presidente, embora em meio a uma tensão tão surpreendente, eu preciso dar um testemunho, presidente, em seu favor. Uma das maiores impressões que eu levarei comigo deste primeiro mandato é a forma como o senhor conduz esta casa. Nós somos igualmente respeitados. Nós, mulheres, podemos reafirmar neste plenário a forma como o senhor trata não só a nós, de forma respeitosa, igualitária, de forma equitativa. E eu achei que o senhor foi flagrantemente injustiçado na tarde de hoje, ao erguerem um cartaz imputando ao senhor a qualidade de um homem machista. Talvez foi uma das maiores injustiças que se fez ao senhor, além de todas que durante esta tarde o senhor tem suportado. E eu quero fazer coro com o deputado Altair de Moraes. Nunca vi alguém exercer tamanha paciência e tolerância. O senhor é respeitoso, o senhor é tolerante, o senhor respeita as mulheres e nem de longe o senhor poderia, de forma tão injusta, ter um cartaz erguido nessa Assembleia imputando ao senhor a qualidade de machista. Eu quero homenageá-lo. O senhor não é reizinho. O senhor se comporta como um presidente, deputada, que vai certamente marcar a história da Assembleia Legislativa, deputada, de São Paulo. Parabéns e muito obrigada pela forma como nos trata aqui. Senhor obrigada, presidente. Deputado. Eu vou tentar pedir às pessoas, com todo o respeito, que me permitam fazer alguns comentários, sem qualquer tipo de conotação, a não ser buscar uma explicação para aquilo que, a meu ver, está ocorrendo e que tornou necessária essa situação difícil que nós estamos enfrentando no Brasil. Eu pediria que projetasse, por favor, já está projetado, o que aconteceu de 1970 a 2000 com relação ao aumento do tempo de vida das pessoas no nosso país. Vejam como era muito pequeno o número dos mais idosos, acima de 60, como ele aumentou para 2000 e como ele vai aumentar e está aumentando para 2030. Eu queria dizer o seguinte: até parece que é o Estado de São Paulo que está fazendo uma reforma da Previdência. Parece que o Acre não aprovou ainda o seu projeto, e aprovou. Alagoas aprovou. O Amazonas aprovou, Bahia aprovou, Ceará aprovou, Espírito Santo aprovou, Goiás aprovou, Maranhão aprovou, Mato Grosso do Sul aprovou, Paraná aprovou, Pernambuco aprovou, Piauí aprovou, Mato Grosso do Sul aprovou, Sergipe aprovou. 14 estados já aprovaram a sua reforma. Todos eles acompanham a reforma de Brasília. Todos eles. Um estado apenas dá uma idade mínima menor do que a todos os demais estados, que é de 65 para o homem e de 62 para a mulher. Só um estado diminuiu um ano, pois de 64 para 61.
Mas eu queria dizer, minha gente, que não há como, e quem conhece os estados do Brasil, como eu tive a oportunidade de conhecer como ministro, quem conhece os municípios de São Paulo, como eu tive oportunidade de conhecer como secretário da Agricultura e como candidato a governador desse estado que fui, sabe perfeitamente qual é a situação de todos os estados do Brasil e de todos, praticamente, municípios de São Paulo e do Brasil. É de penúria, é de penúria. É muito fácil nós falarmos tudo aquilo que falamos, mas eu queria dizer que a reforma da Previdência, lá em Brasília, não foi aprovada porque este ou aquele quis. Teve um comando maravilhoso do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, e do Alcolumbre no Senado, mas foi aprovada por 379 votos a 131 no primeiro turno, e no segundo turno 370 votos contra 124. O que está acontecendo, minha gente, é simplesmente o seguinte: ou se faz a reforma, ou se caminha para um buraco que vai engolir a todos. Eu tenho aqui o resultado do Ceará, aliás, onde ocorreu um lamentável incidente hoje que feriu o ex-governador e hoje senador Cid Gomes. Eu acho que acima das divergências políticas e partidárias, nós precisamos levar em conta que lá no Ceará, lá tem 46 deputados, 4 não votaram. E o resultado da votação, minha gente, no Ceará, todo mundo sabe por quem é governado o Ceará. Lá foi 34 votos a favor da reforma contra 8 votos contrários. Então nós não podemos fazer o que estamos fazendo aqui, a politização de algo que é absolutamente necessária. Todos os municípios estão gastando muito mais do que podem. Todos os estados estão gastando muito mais do que podem. Então, eu ouço aqui se discutirem assuntos que não tem nada a ver com a reforma da Previdência. Aqui em São Paulo, eu queria dizer que eu vi os servidores, como sempre fiz como deputado, como fiz como líder de governo e como fiz como presidente dessa casa. Eu sempre tive o respeito dos servidores, porque sempre os respeitei. Eu tenho dito que o Brasil tem 2 coisas de realmente valorosas: o seu povo e os seus servidores públicos. Mas, minha gente, eu não estou falando para 1,5 milhão de servidores públicos e pensionistas e aposentados de São Paulo. Eu estou falando para os 44 milhões de paulistas, de brasileiros que vivem em São Paulo. É justo o que acontece na diferença entre o que o servidor público tem e o que o trabalhador da iniciativa privada tem? É justo o servidor público se aposentar com 50 anos, 55, e o trabalhador se aposentar com 60, 70, 80 anos até morrer? É justo que o trabalhador da iniciativa privada se aposente com no máximo R$5 mil, quando há aposentadorias no Brasil de R$150 mil, de R$120 mil, de R$90 mil e assim por diante. Eu conversei com os líderes da maior parte das associações de servidores e eles me disseram: está ótima a emenda como ficou, acolhendo as emendas dos servidores. Todas as emendas aceitas nesta PEC, que teve o seu substitutivo aprovado ontem,
foram produzidas pelos servidores públicos de São Paulo. Então, minha gente, não é hora de acirramento de ânimos como nós estamos tendo. Não é hora desse show dantesco que estamos aqui assistindo e promovendo. Presidente Cauê, eu entendo a sua situação, porque eu passei por ela. Ainda que algum exagero o senhor tivesse cometido, e eu acho que o senhor cometeu, como a deputada Bebel também me disse que reconhece que se excedeu. Isso não pode justificar tudo o resto que se falou aqui indevidamente. Ela é uma extraordinária deputada, na minha modestíssima opinião. E Vossa Excelência, deputado Cauê, é um extraordinário presidente que merece e terá sempre o meu sincero e agradecido respeito. Vamos em frente, minha gente. Vamos nos unir. Vamos votar aquilo de que São Paulo precisa indiscutivelmente. O Brasil precisa para sairmos da situação em que nos encontramos. Viva a democracia com respeito, com ordem e com disciplina. Um grande abraço. Para falar contra, o nobre deputado Jorge do Carmo. Senhor presidente. Cadê o deputado Jorge Senhor presidente, eu vou passar meu tempo para o meu líder, o Barba. Tem a palavra, deputado Barba. Tem a palavra, deputado Barba, em nome do teu tempo. Questão de ordem, senhor presidente. É sobre o processo. Eu peço que Vossa Excelência fale sobre... Questão de ordem com base no regimento, senhor presidente. Eu não lembro exatamente o artigo, mas é com base no comportamento dos deputados no plenário. Preservado o tempo, a questão de ordem, Vossa Excelência tem a palavra. Sim, senhor presidente, com base no regimento interno da Casa, que fala sobre o comportamento dos deputados no plenário, Vossa Excelência tem a prerrogativa e o poder de pedir para que o deputado se retire do plenário caso ele não esteja se comportando de acordo com aquilo que a Casa prega como um comportamento adequado para um parlamentar ficar dentro do plenário. A deputada Marcialia acabou de me atingir um murro na cara, ela me deu um murro no nariz, deputada petista. Eu tenho os vídeos, tenho tudo gravado, eu peço a Vossa Excelência que, se a Casa ela não se acalmar, para que Vossa Excelência faça cumprir o regimento interno e retirar a deputada, porque, como ela se mostrou, ela está descontrolada. Muito obrigado, senhor. Eu confesso que eu não presenciei, não vi nenhuma cena dessa. Vossa Excelência também tem os seus direitos de representação contra qualquer parlamentar. E eu, particularmente, acho que não tem como qualquer presidente, não eu, mandar retirar um parlamentar de plenário. É mais fácil encerrar a sessão do que retirar um parlamentar do plenário. Mas Vossa Excelência tem o direito, caso se sentiu atingido, se tenha pessoas que comprovaram a cena, eu não vi, não foi dentro do plenário, porque eu vejo todo o plenário, de representar qualquer parlamentar. Passo a palavra ao deputado Barba. Senhor presidente, senhoras deputadas, me ajuda aqui, por favor. Me ajuda aqui. Senhor presidente, o público que nos acompanha aqui, primeiro eu quero me dirigir ao deputado Wellington Moura, que aqui no meio do esquenta que nós tivemos aqui, segundo ele, eu acabei resvalando minha mão nele. Peço desculpa, deputado Wellington Moura. Nós estamos aqui há 5 anos, eu nunca fiz isso com você. Nunca fiz isso com nenhum deputado no mandato passado. Meus debates aqui foram duros, sempre enfrentando no debate político. Primeira coisa. Segunda coisa, senhor presidente, me dirigir diretamente ao senhor. E não vou lhe chamar de reizinho, não. A posição que o senhor fez hoje como presidente em relação à deputada Bebel, você se sentiu ofendido porque ela falou que o senhor estava sendo preconceituoso, que o senhor discriminava, tal, tudo. A gente aqui faz com os deputados e o deputado pode responder na política. O senhor respondeu de uma maneira totalmente equivocada, né, violando uma conversa sigilosa que a deputada teve com o senhor. E é o papel da mesa fazer isso. Então, queria deixar isso claro. Quanto à relação que está acontecendo aqui hoje, eu acho que todo o plenário tinha que ser assim. Porque tem um discurso aqui equivocado, que estão dizendo assim, aqui não pode discutir ideologicamente. A discussão aqui é ideológica e de direitos. Aqui hoje tem uma bancada de extrema-direita representada pelo PSL, daquele deputado Frederico Dávila, com mais alguns deputados do PSL, não estou dizendo todos, que são herdeiros da chibata,
são herdeiros do processo do agronegócio no estado de São Paulo, que escravizou e que matou gente no estado de São Paulo e no Brasil inteiro. Por isso que eles estão ameaçando atirar em vocês, que é assim que ele pensa. Ele pensa dessa maneira. Ele pensa como pensa o imbecil do presidente da República, que fez aquela fala contra a jornalista. Ele pensa como pensa o imbecil do Paulo Guedes, que chamou vocês de parasitas, que falou que a empregada doméstica não pode viajar. E uma parte dessa casa pensa dessa maneira. Pensa dessa maneira. São herdeiros do processo escravocrata, são herdeiros de terra, são donos de fazenda no Mato Grosso e donos de frigorífico no estado de São Paulo, ou posto de gasolina, ou por aí afora. Trata os trabalhadores na base do chicote. Estou nem falando do Arthur, porque o Arthur não tem nada na cabeça. Ficamos eu e ele no corredor ali, falou, estamos sozinhos, estamos aqui, batendo papo, ninguém agrediu ninguém. A imprensa me perguntou, Arthur, agora há pouco, se você havia me dado um burro. Eu não vi, né? Eu não vi. Sabe? Não, depois, eu não posso dar. Só estou citando, porque me perguntaram, se eu quisesse sacanear você, falava, eu não vi, se você deu, eu não vi. Tinha um bolo de gente aqui, entendeu? Mas aí depois você se inscreve e fala. Se inscreve e fala, depois você se inscreve e fala, ok? Não me interrompa. Se inscreve e fala, eu quero ver você falar. Se vocês prestarem atenção, eu fiquei sentado o tempo todo ali, ouvindo todos os deputados subirem aqui e falar. Entendeu? Não sou o santo. Eu não vou. Ô, presidente, por favor, peça para ele preservar minha palavra. Então, a parte dessa bancada aqui, umas são dissimuladas, né? Outros são parceiros do agronegócio. Tem mais uma coisa. Ontem, inclusive a minha bancada votou a favor de um item que dizia que melhorava a vida dos policiais. E eu hoje fui discutir com o sindicato dos delegados de polícia aqui no estado de São Paulo para saber. Falei, nós votamos uma coisa boa, vai melhorar a vida dos delegados, dos mais de 2.500 delegados no estado de São Paulo. Quero que o deputado Bruno Lima queria dizer aqui ontem, algo em torno de 500 delegados, que são muito antigos, serão beneficiados pela emenda. Dos mais de 28.375 policiais civis que existem no estado de São Paulo, a emenda que foi aprovada aqui ontem deve beneficiar mais ou menos 10 mil policiais militares. Civis, desculpa. Os militares têm regime próprio. Então foi enganado a bancada, uma parte da bancada da Polícia Civil. O delegado da Graziella foi enganada. O delegado Olim sabia disso, sabia. Se a sua emenda fosse aprovada na íntegra, que foi o último item do encaminhamento que nós demos, aí a Polícia Civil estava totalmente protegida. A Polícia Civil não foi protegida. Parabéns, Danilo Balas, você que votou contrário. Parabéns, Conte Lopes. Parabéns, Major Meca. E os deputados que votou contrário, a bancada de oposição. Você sabe que vocês votaram aqui ontem, delegados de polícia. Um policial civil hoje, ele pode entrar na Polícia Civil a partir dos 18 anos. 30 anos de trabalho, função periculosa, tem risco de nem chegar ao final da função, pode morrer num tiroteio e não tinha nem o direito da mulher ter pensão, que eu não sei nem se foi corrigido no texto. Agora, aumentaram que se ele entra aos 18, ele vai trabalhar até aos 55 anos. Foi o que vocês votaram aqui ontem. E nós achando que melhorava, confiando em você, confiando na delegada Graziella, achando que melhorava mesmo, fomos lá e votamos a favor. Hoje eu confesso que eu estou arrependido, porque melhorou para uma parcela. Melhorou, sabe para quem hoje? Vamos chamar assim, para os capa preta da Polícia Civil, para os marcondes, para os diretores. Para esses caras melhorou. E para os policial civil bem antigo.
o restante vai ter uma jornada maior. Quero me solidarizar aos professores do Estado de São Paulo. Os professores do Estado de São Paulo, as professoras, com 50 anos, 25 de trabalho, é isso, Bebel? Podia se aposentar. Pulou de 50 para 57. Os homens, era 55, pulou para 60. Né? Saltou o tempo de trabalho dos professores. E aí tem uma bancada governista que vem aqui e diz que votou para melhorar a vida do Estado e para acabar com o déficit da Previdência. O líder do governo e o presidente ontem, não a fala dele, dizia o seguinte: nós precisamos resolver o problema do déficit da Previdência. Se eu pegar de 2008 até 2018, a renúncia fiscal feita pelo governo tucano no Estado de São Paulo, e agora com a colaboração do PSL, com a colaboração do Partido Novo, com a colaboração de parte do Podemos, com a colaboração de parte do PSB, com a colaboração da bancada aliada, aprovou nesse ano, para esse ano, algo em torno de 23 bilhões de renúncia. Mas se eu somar de 2008 até 2018, são 131 bilhões de reais de renúncia fiscal. Para que a renúncia? Provavelmente para os amigos da bancada aliada, para os amigos do Dória, que são os empresários. Mesma coisa que o Bolsonaro faz lá em Brasília. Pior ainda, porque aqui a renúncia é feita sobre sigilo. 16 setores no Estado de São Paulo têm o sigilo de receber a renúncia fiscal, a isenção do ICMS, e os deputados dessa casa não sabem quem é. Nem nós da oposição, nem eles da base aliada. Estou vendo ali Fernando Cury com a mão no rosto, um deputado, companheiro aqui, tem uma boa relação, mas é governista. Deputado Rene, Partido Novo, relator da proposta da PEC. Eu quero ver você escrever, daqui até a hora de encerrar as inscrições, daqui até a hora dos encaminhamentos, para dizer que você acatou apenas 2 emendas, uma emenda 30, que eu não lembro se é do delegado Olim ou se é do Campos Machado, e a emenda 03. Tem vergonha, não vai subir aqui para se inscrever, porque fez o relato de joelho. Fez o relato. Aliás, o relatório não foi feito por ele. O relatório sai feito de dentro da Casa Civil, orientado pelo João Dória, com obediência do presidente, que foi responsável por esse grande tumulto que nós assistimos aqui hoje. Responsabilidade do líder do governo, que manda e pressionou, que ontem ficamos eu e ele ali disputando o voto da deputada Adriana Borgo. Ele falava, vota sim, eu falava, vota não. Aqui é isso. Aqui é uma disputa de uma casa parlamentar, e o debate aqui estava andando de uma maneira tranquila. Eu posso ter o que for contra o Douglas Garcia, mas o deputado Douglas Garcia teve coragem de subir aqui para defender. Ele não se acovardou, igual muitos que votou a favor. Ele não se acovardou, subiu aqui para defender a posição dele. E eu tenho uma divergência profunda com tudo que ele faz. Assim também como fez o deputado Altair de Moraes, ou como fez o líder do governo, subiu aqui, teve coragem. Agora tem uma turma aqui que está igual carneirinho, indo para o matador. Tem lugar aqui que nós vamos ter que botar carro de som, ali em Campinas, em frente à casa de um deputado, e dizer que ele está votando a favor da reforma da Previdência. Eu não vou falar o nome dele, vou falar só o partido, é do PSB. Se vocês quiserem o nome é o Rafa Zimbaldi. É candidato a prefeito de Campinas. Tem mais gente aqui. Tem mais gente. Não tem moleza.
E eu vou dizer, eu vou publicar o nome de todos os deputados que votaram a favor da PEC 18, dos 57. Eu não vou publicar o método de votação. O método é outra coisa. A disputa não estava, podia estar no método também, mas a disputa está na PEC. E na PEC é quem quer preservar direito ou quem quer tirar direito. E o governo do PSDB, desculpa o pessoal do PSB, mas uma parte está votando junto, Caio França, você sabe disso, né? Gosta de ajudar a tirar direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nós tivemos uma grande aliança com o PSB, com o PCdoB, com o PDT, com a rede lá em Brasília, com o PSOL, para barrar e para reduzir o dano maior que eles queriam, que era o da capitalização. Uma parte. Por favor, professor, desculpa. Deputado, desculpe. Eu estou pedindo esse à parte. Eu não quero retornar a uma discussão. Para mim, passado está. Mas eu quero ter oportunidade, deputado, porque eu acredito que, nesses momentos, tem o calor humano de tudo quanto é parte. E, de fato, eu estou angustiada com essa reforma. Então, não venha me dizer que eu não vou ter estresse, que ninguém vai ficar nervoso, que a plateia não vai ficar nervosa, porque vai. Eu quero me dirigir ao deputado presidente e dizer o seguinte: eu estive na sala do senhor, deputado, não uma vez, duas. Uma na outra e uma antes de ontem, porque o deputado Enio, liguei para o deputado Enio, entendi que era um problema de secretaria, para tratar de um problema de um carimbo. O senhor lembra disso? Era um carimbo. O senhor disse, foge à regra da casa. A equipe que o senhor chamou disse, não. A equipe disse, não. Então, pague-se. Acerta o carimbo e pague-se. Morremos. O outro que ficou um problema, o que o senhor disse? Não vai pagar. Eu não recorri, deputado. Só isso. A primeira vez foi porque, quando eu assumi a Comissão de Educação, eu enfrentei dificuldades na Comissão de Educação. Fui até o senhor perguntar, é uma ação do governo Dória ou são questões isoladas? Aliás, eu fui no gabinete do deputado Gilmaci Santos, como também fui no gabinete do deputado Roberto Engler. Construímos um meio termo e conseguimos dar conta do andamento da Comissão de Educação. Com divergências ou não, estamos andando. É desta forma. A banana não é bonita, e eu também não gosto de fazer, deputado, mas eu fico muito irritada quando eu falo com Vossa Excelência e Vossa Excelência vira o rosto para mim. Isso é pior do que um tapa na cara. Dói. Dói muito. Aí vem tudo aquele sentimento, deputada Barba, de casas que eu fui trabalhar e que os patrões faziam assim comigo. E por isso a minha luta, eu não mudo de lado, e a minha luta sempre vai ser pelos menores. Então, se o senhor se sentiu ofendido, lamento, mas eu também me ofendi com a ação do senhor. Muito obrigada. Então, senhor presidente, só para concluir, 15 segundos, para concluir a minha fala. Eu quero me solidarizar com todas as companheiras de esquerda aqui, que estiveram aqui na frente com aquele cartaz. E eu estou nesse parlamento há 5 anos e nunca ofendi uma deputada aqui dentro. Um dia a deputada Janaína me chamou a atenção, dizendo que eu estava botando o dedo na cara da bancada dela. E eu falei, se a senhora sentiu isso, peço desculpa, porque até hoje, em todas as minhas falas, pode revirar todos os meus debates aqui. Tenho que tomar cuidado, porque nós, homens, temos que vigiar o nosso discurso, porque nós somos machistas, e não é exclusividade do Brasil ser machista. E se nós não vigiarmos, a gente acaba cometendo erros. Se nós não tivermos cuidado, a gente comete nas nossas falas preconceito. Mas tem aqui falas colocando preconceito e ódio muitas vezes aqui dentro. O gesto do deputado Frederico W. ali, nós vamos fazer uma representação contra ele, porque não dá para admitir que ele fez ameaçando o Estado Público. Para concluir. Deputada Bebel, eu preciso esclarecer. Eu nunca virei o rosto de Vossa Excelência. Se por acaso, isso eu sou chamado a atenção o tempo inteiro pelo deputado Campos Machado, quando está falando, faz questão que eu preste atenção na fala dele. Agora, enquanto um deputado está falando, eu tenho outros 5, 6, 7 deputados, muitas vezes, que estão me questionando alguma coisa, que estão me perguntando os momentos das sessões. Todos os parlamentares aqui sabem disso, todos. Nenhum nunca coloca.
Eu não consigo, eu sou ser humano, eu não consigo prestar atenção em tudo que as pessoas falam. Vossa Excelência mesmo construiu o Plano Estadual de Educação comigo. Vossa Excelência sempre colocou e elogiou, inclusive, a relação que nós tivemos a respeito da construção. Vossa Excelência, sempre que me procurou, sempre foi muito bem atendida, como todas as parlamentares dessa casa. Se por acaso eu não prestei atenção em alguma posição de Vossa Excelência, nunca foi no sentido de poder desprezar ou menosprezar a fala de algum parlamentar. Agora, eu sou o presidente de 94, eu cuido no dia a dia de coisas de 94 parlamentares. Quantas vezes parlamentares vão no meu gabinete e eu não consigo dar atenção porque eu estou com outro parlamentar em uma sala de reunião? Eu às vezes atendo em 5 salas simultâneas parlamentares. Vossa Excelência sabe disso, Vossa Excelência sabe disso, e todos os deputados sabem aqui. Então, se houve isso, nunca foi o meu intento. Agora, pela história de Vossa Excelência, pelo respeito que eu tenho pelo mandato de Vossa Excelência, aquilo que Vossa Excelência fez aqui e falou de mim, dirigindo a mim, olhando no meu olho, eu peço desculpa, mas eu não mereço isso. Eu não mereço isso. E Vossa Excelência sabe que eu não mereço isso. Tá certo? Pela ordem, senhor presidente. Posso fazer uma comunicação? Não, eu não estou dando comunicação. Só um registro do deputado federal Coronel Tadeu, que está na casa, senhor presidente. Coronel é só isso. Tadeu, agradeço aqui a presença. O registro está feito do deputado federal. Quem que fala agora? Deputada Alessandra Monteiro, para falar a favor. A todos os senhores e senhoras presentes na casa hoje, parlamentares e não parlamentares, aos colaboradores da casa, eu acho que foi a última a chegar aqui nessa legislatura. Para quem ainda não me ouviu, eu estou aqui há um pouco mais de uma semana. E é impressionante o quanto que tudo aquilo que eu mais critiquei durante o processo das eleições, que era o alto custo da casa, porque o funcionamento dessa casa custa bastante, em detrimento da produção legislativa. E a expectativa, eu acho que tanto da sociedade civil, que elegeu a todos os parlamentares aqui presentes, quanto até a nossa mesma, de parlamentar, é a de ter espaço para discutir o mérito da matéria. Nós estamos há horas em sessão legislativa, trata-se do uso do recurso público enquanto tudo isso aqui está funcionando com todas essas pessoas. E não é sobre o dinheiro público que também a gente quer discutir ou não a reforma da Previdência. Então é um pedido, é um apelo de que se a gente pode ser um pouco mais nobre com a gente mesmo, e não partir para o ataque pessoal só para diminuir o nome, a personalidade, a história, o partido. Porque a gente foi convidado e convocado a estar aqui para produzir políticas públicas. Humildemente eu faço essa fala. Não sou a pessoa mais experiente da casa. Como acabei de dizer antes de me pronunciar, eu acabei de chegar. Mas sim, todas as pessoas que nos assistem, inclusive, têm a expectativa de que muito mais do que só um debate pessoal. A reforma é uma agenda importante que já foi iniciada no Congresso Nacional e é papel do Estado de São Paulo também discuti-la. E se a gente puder falar sobre as emendas, sobre os substitutivos, sobre as alterações, com certeza seremos melhor reconhecidos e até a sociedade civil vai ser mais grata pelo produto que a gente pode entregar e servir aqui. Para falar contra a nobre deputada Beth Saão. Para falar contra a deputada Beth Saão. Suspender por 2 minutos, por conveniência da ordem.
presidente suspendeu os trabalhos por 2 minutos, por conveniência da ordem. Ele conversa com alguns parlamentares neste momento. Você acompanha a nossa transmissão ao vivo pela Rede Alesp, da sessão extraordinária desta terça-feira, desta quarta-feira. Reforma da Previdência em pauta, sendo discutida no segundo turno, uma vez que ela já passou pelo primeiro turno de um quórum especial de aprovação. A reforma da Previdência aqui no plenário, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, é dividida em 2 projetos. A proposta de emenda constitucional, que altera a Constituição. Entre os itens de alteração está a ampliação da idade mínima exigida para o servidor público se aposentar. Também será apreciado oportunamente, depois de aprovada, se sancionada e aprovada esta primeira parte da PEC, então será apreciado o projeto de lei complementar que trata de outras questões como o aumento da alíquota de recolhimento da Previdência pelos servidores públicos, que deve passar de 11% para 14%. Trabalhos estão suspensos aqui no plenário. Juscelino Kubitschek, parlamentares conversam, buscam compor um entendimento. Conforme nós já relatamos, essa proposta de emenda constitucional número 18 de 2019 já foi debatida em seu primeiro turno aqui no Parlamento Paulista, na noite de terça-feira de ontem, e agora prossegue-se no segundo turno. Ao abrir a sessão, foi solicitado pelo deputado Campos Machado uma questão de ordem. Ele, assim que abriu a sessão às 7 horas da noite, solicitou que essa reforma não tivesse prosseguimento, tendo em vista que os mandados de segurança que foram impetrados, travando essa pauta, foram derrubados pelo Supremo Tribunal Federal, porém, não quanto ao mérito e sim quanto à Suspendo por mais processual. 3 minutos a sessão. A sessão está suspensa por mais 3 minutos. Nós voltaremos em 3 minutos, então, com a transmissão ao vivo aqui pela Rede Alesp da votação da reforma da Previdência no estado de São Paulo. Você segue com a nossa programação.